E depois da liquidação extrajudicial do Banco Master, determinada pelo Banco Central, ao menos parte dos investidores e correntistas que mantinham recursos na instituição terão garantia do Fundo Garantidor de Créditos. O FGC é uma associação privada sem fins lucrativos que integra o sistema financeiro nacional e atua na manutenção da estabilidade do sistema, na prevenção de crises bancárias e na proteção de depositantes e investidores. Na prática, funciona como um fundo privado que atua como um seguro. É ele quem garante que os recursos depositados ou investidos em um banco permaneçam protegidos caso a instituição financeira enfrente alguma crise ou dificuldade. Os saldos de correntistas e investidores são protegidos pelo fundo até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição. No caso dos investidores, a cobertura varia conforme o tipo de aplicação. Estão dentro das regras do FGC, o CDB e recibo de depósito bancário, além das letras de crédito imobiliário e do agronegócio. A gente conversa mais sobre isso para tirar dúvidas em relação a esse processo com Cláudio Henrique da Olho, que é advogado especializado em direito processual civil. Doutor Cláudio, obrigado pela presença aqui e boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vitor. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você e com a audiência da Band News TV. Doutor Cláudio, explica para a gente, já se sabe como vai funcionar esse processo a partir de agora? Os clientes do Master vão ter que procurar, vão ter que acionar alguém, vão ter que dar início a um processo judicial ou vão receber automaticamente esse dinheiro? Como vai funcionar? Já se sabe? Não, me parece que nesse momento, Vitor, não há muito a fazer. Os clientes devem baixar o aplicativo do FGC, que é o canal oficial do Fundo Garantidor de Créditos, e lá realizarem o seu cadastro. Esse é o primeiro passo que todos devem seguir, porque ele inicia o processo de recuperação do parte dos títulos que estão ali no banco. Todos esses títulos estão vencidos, quer dizer, a liquidação ela causa o vencimento antecipado de todas as dívidas e cabe ao liquidante agora apurar o volume de títulos e transferir esses dados ao Fundo Garantidor de Créditos, que imagina-se que daqui a 30 ou 45 dias já vai iniciar as medidas mais concretas para a devolução dos valores. Mas existe um teto, né, doutor Cláudio, R$ 250 mil. Então, quem tinha mais do que esse valor, quem tinha uma quantia superior a esse valor, como fica? Não vai receber esse excedente? Quem tem uma quantia superior a R$ 250 mil vai precisar aguardar o desdobramento da liquidação extrajudicial. Normalmente, o liquidante ele apura os ativos do banco, vende esses ativos pelo valor real e não por aquele que está declarado, e normalmente esse recurso é insuficiente para pagar todo mundo. E aí, ao final da liquidação, vem a decretação da falência da instituição financeira. E aí o concurso de credores na falência vai liberando o dinheiro que for apurado aos credores naquilo que excedeu os 250 mil. Mas aí é preciso aguardar o desdobramento da liquidação e depois, eventualmente, da falência. Agora, doutor, explica um pouco para a gente como é que se chegou a essa situação. Aliás, era algo que já vinha despertando uma certa suspeita do mercado, porque o Master passou a oferecer modalidades de investimento muito mais atrativas do que qualquer outra instituição, com promessa de rendimento muito maior, e isso já chamava a atenção das autoridades, de quem atua no mercado financeiro. Como é que se chegou a essa situação e será que houve lentidão, né, por parte dessa resposta do Banco Central e das autoridades? É verdade, Vitor, o seu comentário é muito pertinente. Já se falava da crise do Banco Master há bastante tempo. O Banco Master funcionava aí como uma espécie de fio desencapado do sistema bancário. O que assusta nesses dados que começam a surgir agora são os números. São números muito expressivos e assusta também o tipo de fraude, quer dizer, a emissão de títulos sem lastro que foram cedidos ao Banco de Brasília, que é um banco controlado pelo governo do Distrito Federal. Então, no final do dia, existe aí um envolvimento até de recursos públicos nessa fraude. Então, é algo muito sério. Estima-se que seja o maior resgate feito pelo FGC na sua história. Até hoje, o maior havia sido o do Banco Bamerindos,
mas que é assim, esse de hoje do Banco Master é mais do que o dobro. Então, parece que, de fato, estamos diante de uma fraude nunca antes vista no Brasil e talvez uma das maiores do mundo. Ô, doutor, e o Banco de Brasília, qual o envolvimento do BRB nessa história? O BRB, aliás, que tentou comprar o Banco Master há poucos meses, não conseguiu, a negociação foi barrada pelo Banco Central justamente pela inviabilidade financeira. O Banco Central entendeu que as exigências mínimas, os critérios de transparência, de comprovação de capacidade financeira não tinham sido atingidos, a negociação foi barrada. Onde entra o BRB nesse escândalo? Ainda estamos num momento um pouco inicial, né? As informações ainda não são muito claras, mas quer parecer que o BRB tinha uma estratégia aí de ampliar o número dos seus ativos, mas não foi diligente, quer dizer, estava comprando aí algo que não tinha valor real, quer dizer, empenhando recursos que no fim do dia são revertidos ao Tesouro do governo do Distrito Federal em operações completamente infundadas, operações frias. E nesse ponto, a fiscalização do Banco Central ela é muito eficiente. Os fiscais do Bacen são muito bem preparados. Quem imaginou que iria conseguir fazer uma operação de fusão e aquisição de duas instituições bancárias baseadas em títulos sem lastro, realmente não sabe o que está falando. Então, acabou expondo o BRB a uma situação muito grave, a um risco de crédito sistêmico, quer dizer, o BRB pode sim sofrer as consequências, ainda que não tenha caminhado com a operação de fusão, tudo leva a crer que deu dinheiro na frente para o Banco Master, quer dizer, socorreu o caixa do Banco Master, recebendo em troca títulos que não têm lastro, títulos produzidos pelo próprio Banco Master. Então, assim, há um potencial de um dano grande ao BRB, da ordem aí de, fala assim, 12 bi, alguma coisa desse tamanho. Quer dizer, é muito dinheiro que joga também o BRB para o centro dessa crise. Joga para a crise também o grupo Fictor, que apareceu ontem anunciando que compraria as operações do BRB com dinheiro de um fundo árabe, uma história um pouco estranha, né? E divulgando à imprensa antes mesmo de submeter ao Banco Central, algo totalmente atípico nesse tipo de transação. Então, assim, nós temos que investigar, assim, acho que a partir de agora começa a investigação sobre o Banco Master, mas também sobre o BRB, sobre a Fictor e sobre aqueles investidores institucionais que colocaram dinheiro no Banco Master sem a devida cautela, como, por exemplo, a Rio Previdência, que é um caso que tem surgido aí, despertando muita preocupação nos aposentados do estado do Rio de Janeiro. E ele lhe perguntar justamente, doutor Cláudio, sobre a possibilidade de que isso esteja acontecendo também com outras instituições. Claro que em menor monta, né? Muito possivelmente a gente não vai ter a repetição de um escândalo tão grande, felizmente, quanto esse do Banco Master, mas há um risco de que também outras instituições estejam atuando de uma forma, digamos assim, precária, frágil, que não estejam dando a devida comprovação sobre a sua saúde financeira? É possível. O Banco Central fiscaliza com rigor as instituições financeiras, mas o sistema como um todo ele tem algumas disfuncionalidades. Então, essas instituições, vamos chamar assim, pouco ortodoxas, elas oferecem rentabilidade muito mais alta do que os demais, rentabilidade que não é real, não se deve acreditar nesse tipo de coisa, que em algum momento essa roda vai parar de girar e confiam no dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito. Então, o esforço de vendas dessas instituições compre o meu título, eu lhe pago um juro maior e se eu quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito vem em seu socorro até R$250 mil. É uma disfuncionalidade do sistema. É preciso que o Banco Central regulamente essa situação, feche essa janela, porque essa janela acaba criando um risco sistêmico para todo o sistema financeiro nacional. Doutor, e falando sobre as pessoas físicas envolvidas, qual a situação nesse momento, então, do dono do Master, que é o Daniel Vorcaro, que foi preso hoje? Ele deve continuar detido e o senhor acredita que possam haver ainda outras fases dessa investigação e mais prisões? Eu acredito que sim, Vitor. Veja, essa investigação ela vem se desdobrando há algum tempo. Pelas informações da Polícia Federal, o senhor Daniel Vorcaro
vinha sendo monitorado há bastante tempo, tem um estilo de vida bastante chamativo, né? Parece que, pelo que se diz aí, foi o maior comprador de aeronaves dos últimos 5 anos, quer dizer, ostenta um padrão de vida muito alto, e se de fato for constatada a falsificação dos títulos que foram comprados pelo Banco de Brasília, me parece que o caso é mesmo de prisão. E me parece também que essas prisões devem ser decretadas em série. Cito aqui nominalmente a exposição a risco do presidente do BRB. Quer dizer, se o Daniel Vorcaro vendeu o título sem lastro, o presidente do BRB autorizou a compra. Então, quer parecer que teremos novos desdobramentos, sim, em curto, médio prazo. Não me parece que estamos no final dessa história. Acho que ainda vamos ter vários capítulos pela frente. Vamos seguir acompanhando. Dr. Cláudio, obrigado pela presença aqui, pelas informações todas e uma boa noite para o senhor. Até uma próxima. Muito obrigado, Vitor. Sempre um prazer. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Até mais.